Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, trocar ideias, aprendermos bastante, né, sobre as mais variadas visões do pensamento teológico. E hoje com um tema muito interessante, muito instigante, que entra naquela categoria de assuntos que nós achamos que já estão resolvidos, mas parece que não. Daqui a pouquinho você vai descobrir qual é o tema da nossa conversa de hoje. Nós vamos rodar a matéria de abertura. Antes, porém, quero apresentar os meus convidados. Muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o professor e maestro Joel Soares Costa. Professor Joel, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Obrigado, aqui nesta noite. É uma alegria recebê-lo. Por um tema que, olha, eu confesso que achei que já estava resolvido, viu? Mas tem muito assunto ainda para a gente conversar. Pois é polêmico realmente. E eu que vivi a transição, inclusive, né, dessa polêmica, né? Hoje menos. A gente estava falando agora com o pastor Gabriel também, né? Houve quem pagou esse preço. Mas, enfim, vamos discorrer nesse tema aí, que eu tenho certeza que vai pegar fogo. Sem dúvida nenhuma. O professor Joel, ele é da Igreja Batista da Água Branca, né? Isso mesmo. Lá. Mas também tem um projeto muito legal nessa área musical, professor, e eu vou pedir para o irmão falar um pouquinho e inclusive mencionar o site que também vai aparecer aí no nosso GC, por favor. Sim, eu sou produtor musical, né? Tenho uma produtora musicando ali na Vila Maria, né? Que é, além de gravadora também, nós temos um estúdio, uma escola de música, que funciona um centro musical lá. E eu tenho um projeto também que chama Teclado Gospel, é o tecladogospel.com.br, que é um curso online que atende alunos cristãos com repertório gospel voltado para esse público cristão. É isso aí. Muito bacana. Durante toda a nossa conversa, não só o site que o professor Joel mencionou, mas o Insta, o Face também vão aparecer para você, os canais oficiais, para você entrar em contato com o professor Joel, conhecer um pouquinho melhor o ministério do irmão ou também tirar alguma dúvida que possa ficar aí durante a nossa conversa, tá certo? O Vejam Só também recebe nesta oportunidade o pastor e apresentador Gabriel Baker, ele que é o novo sucesso da HIT, o Clipe HIT está bombando. Pastor Gabriel, uma alegria te receber aqui no Vejam Só, seja muito bem-vindo. Zeca, muito obrigado, é um prazer estar com vocês nesse Vejam Só, para mim é um enorme prazer, eu que assistia o Vejam Só por muitos anos assistindo o Vejam Só e aprendendo, né, porque aqui a gente debate vários conhecimentos e cresce no conhecimento. É muito bom a gente estar conversando nesse dia. Para mim é um enorme prazer estar com vocês. A alegria é toda nossa, pastor, de receber o irmão aqui no Vejam Só. E eu queria, antes da gente entrar no bate-papo, que o irmão falasse um pouquinho desse projeto novo do Clipe HIT. Está estourado aí novamente, né? Todo mundo comentando, a audiência aqui da HIT não para de crescer. O Clipe HIT é um desses papéis fundamentais nesse sentido. Fala um pouquinho sobre esse novo projeto, como é que aconteceu de você apresentar o programa e aí já passa os horários, os dias direitinho para o pessoal acompanhar também. Coisa boa. O Clipe HIT chegou agora com novos quadros, com uma nova visão, um novo cenário, também com novas mensagens. E a gente está ali com um quadro de reflexões. É um dia que a gente vai levando palavra todo dia ao coração daquele que necessita. E a gente ouve música boa, seja ela qual seja o ritmo, né? A gente ouve música boa. O importante é a gente estar adorando a Jesus e recebendo de Jesus um ensinamento novo. E o Clipe HIT foi uma direção dada pelo missionário e apresentada por alguns anos pelo pastor Tiago Pérez. E aí o missionário falou que agora era um novo tempo e me presenteou com essa bênção de estar na frente do Clipe HIT. Para mim é um enorme prazer, uma grande responsabilidade, porque ali foi dada a missão pelo missionário e ele falou, olha, você não vai lá só botar música para cantar, não. Você vai lá trazer salvação para o povo. Eu falei, amém, recebo, em nome de Jesus. E tem sido assim, sabe, Zeca? As pessoas têm mandado testemunhos, têm mandado para nós mensagens de gratidão, porque são reflexões pequenininhas, às vezes de 1 minuto, 1 minuto e meio. E ali eu faço uma oração, abençoo todo mundo que está assistindo. Eu tenho certeza que a direção dada por Deus está abençoando muita gente. Com certeza, muita gente mesmo, todo mundo comentando, falando de todo esse novo formato e parece que tem mais novidade que vai chegar também, então fica ligadinho no Clipe HIT. Pastor Gabriel, obrigado pelo carinho de aceitar o nosso convite e, bom, acho que já deu para você entender um pouquinho sobre o que nós vamos falar, né? Um apresentador de um programa musical, um produtor musical, tem música envolvida na nossa conversa de hoje. Confere qual é o tema do nosso bate-papo. Na sequência, meus convidados já vão dar suas primeiras impressões sobre o assunto. Vejam só.
A música foi e continua sendo elemento indispensável em todos os segmentos da história da humanidade, integrando a cultura de todos os povos. Todas as 24 mil etnias do mundo possuem sua própria música. Já ouvi muitas pessoas perguntarem: será que existem ritmos e estilos de música que são demoníacas? Não podemos dizer que o rock, o jazz ou os ritmos africanos sejam demoníacos ou tenham sido criados com essa finalidade. Seria insultar a diversidade cultural da criação de Deus. Todos os estilos musicais são frutos da capacidade criativa que Deus deu aos homens. Em cada cultura, essa capacidade se expressa de uma forma diferente. Certamente, algumas culturas, não conhecendo o Deus desconhecido, oferecem suas capacidades criativas e artísticas aos demônios. Nesses casos, a missão da igreja é resgatar tais expressões de criatividade para o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. É claro que existem outras opiniões sobre o assunto. Por exemplo, temos aqueles que afirmam que os evangélicos precisam ser os formadores de opinião e não nos deixarmos levar pela moda. Quando você vai a uma igreja, você espera encontrar o quê? Música de boteco ou música dos céus? Esses estudiosos e pensadores afirmam o seguinte: o mundo quer ver luz e a igreja precisa ser esse farol. O mundo tem copiado a igreja ou a igreja tem copiado o mundo? A realidade é que há muito do modo de viver mundano inserido nos templos e no dia a dia do louvor do cristão. Seja na forma de compor, de cantar e até de dançar. O espaço que existia há até alguns anos entre um louvor e Deus e uma música secular não é mais um abismo. Por essas e outras questões, perguntamos: existe um ritmo proibido para o culto ao Senhor? Vamos responder agora no Vejam Só, que já está no ar. Tem muito assunto, muito debate. A matéria mesmo trouxe algumas provocações que nós vamos poder colocar aqui durante a nossa conversa, né? E já deixo aqui registrado meu parabéns a toda a equipe que produz esse material, porque realmente é de qualidade e nos auxilia bastante. Antes da primeira impressão de ambos os convidados, deixa eu só te lembrar da nossa pesquisa. Vai aparecer um QR Code aqui para você, só você aproximar o seu celular e você vai ser direcionado para essa enquete que nós estamos realizando aqui na emissora para ouvir você. Você que já gosta da nossa programação, a gente quer oferecer um conteúdo muito melhor. Então vá lá, entre nessa enquete, responda. É muito simples, muito rápido, você vai ver. Enquanto você escuta aqui essa primeira palavra dos convidados, você já respondeu a enquete, tá bom? E aí você dá a sua opinião, que vai nos ajudar muito a fazer uma programação muito melhor. Além da enquete, eu quero deixar também aqui à sua disposição o novo site da HIT, hittv.com.br. Entre lá, tem muita coisa nova, né? Totalmente repaginado o site. E, além disso, você vai encontrar um espaço onde os apresentadores aqui da HIT vão manter um blog falando sobre os bastidores dos programas, os temas, colocando você na conversa também, muita interação. Então aproveita, acessa o nosso site também, já deixa ele salvo lá, hein, nos favoritos, para você entrar toda hora, tá bom? Joel, vou começar com o irmão. Ok. Nessa primeira pergunta, que vai ser a pergunta tema mesmo do programa, vou pedir para o irmão ser um pouco mais objetivo na resposta, mas colocar os conceitos que o irmão imagina, porque daí depois a gente vai aprofundando essas questões, tá bom? Existe um ritmo musical proibido, quando a gente fala principalmente do culto, no momento do culto, tem ritmo musical que não pode ser tocado? Bom, já respondendo de cara, não tem, tá? Mas é muito importante a gente saber o seguinte, sobre a palavra ritmo, tecnicamente falando, né, o ritmo ele é um elemento que faz parte do conceito da música. Então, o ritmo, a música, ela é dividida em 3 elementos: melodia, harmonia e ritmo. Então, tecnicamente falando, o ritmo faz parte dessa junção desses 3 elementos que formam a música, mas especificamente, tecnicamente, o ritmo, eles são os valores de tempo de cada nota. Então, quando a gente está falando assim, tecnicamente de ritmo, nós estamos falando do valor de cada nota, o valor do tempo. E esse tempo é que vai dar
todo o swing, vamos dizer assim, da música, todo o balanço da música, né? E aí sim eu tenho o estilo musical. Só que a gente chama de estilo musical como ritmo. Vamos deixar como ritmo mesmo, né? Mas a minha resposta, ela já já tive dúvidas sobre, será que pode tocar isso, será que não pode tocar? Eu como músico, né? Mas lá no fundo, sempre eu já tinha essa resposta. Mas aí por uma questão cultural, de educação e às vezes até de doutrinas, né? Eu acabei também, às vezes, pensando muitas vezes que não podia. Mas hoje, depois de viver bastante e ter muita experiência, eu digo com muita certeza que a resposta é não. Sim, eu imagino que até na época assim, mais novo, tem até uma pitada de rebeldia. Sim. Essa coisa de você tocar algo que a igreja não aceita. Mas depois, com o tempo, o entendimento muda. Mas eu achei interessante na sua observação, professor, que o pastor Adalto Lourenço, um físico muito conhecido, ele coloca exatamente essa questão dessa divisão em 3 da música como uma assinatura do Criador. Harmonia, melodia e ritmo. Exatamente. E ele fala que mostra aí a assinatura do Criador como as 3 pessoas, né, da Trindade e tal. Ele faz uma associação muito legal nesse sentido. E a gente não pode esquecer um pequeno detalhe, né? A música, ela começa no céu. Ela começou no céu. Sim. Né? Então, a gente reproduz aqui algo que já é divino. Inclusive, a matéria até falou isso e o irmão vai responder qual música que toca lá no céu. Mas daqui a pouco. Ok. Pastor Gabriel, e aí? Existe um ritmo musical proibido na hora do culto? Essa questão é muito levantada, né? Infelizmente, a gente falava sobre isso, infelizmente ainda está sendo muito levantada no meio gospel, no meio cristão, né? A gente falou sobre isso, esse termo que é pesado demais para a gente estar falando, meio gospel. Mas não existe. Para eu falar sobre isso, eu costumo sempre levantar um pouquinho a questão bíblica, né? Porque a gente, se for pela nossa opinião, a gente tem tanta opinião como o Joel estava falando, né? Já chegou a mudar de opinião, já chegou a se questionar sobre isso. E se a gente for falar de opinião, tem muita gente que tem diversas opiniões e a gente é diversificado mesmo, né? Sim. Mas pelo meio bíblico não tem como dizer isso. Se a gente for lembrar um pouquinho, é interessante a gente puxar na base bíblica. Se a gente for lembrar um pouquinho disso, a gente vai lá em Salmos 150, que o salmista vem falando sobre isso, né? Louvai ao Senhor. Acho que a importância vai um pouquinho além. Eu acho que é o que a gente está louvando ao Senhor. A gente pode entrar aqui numa outra base do que a gente está falando, o que a gente tem usado nas canções, porque a gente vê tanta canção que a gente pode abrir aspas, né? Dizer que está lá fora, uma música secular, né? A gente tem que falar sobre isso. A música secular, uma música que não é direto para Jesus, uma música que não fala o nome dele, mas que diz tanto sobre a Bíblia, que fala tanto do Evangelho. Mas a gente vê tanta música também que está dentro da igreja, que, nossa, tem falta de conhecimento, tem falta de palavra, tem falta de ensinamento, falta de base. Sim. E já que a gente está falando sobre base, né, de que eu não posso usar muito a minha opinião, mas usar o que está escrito, então se a gente for ousar a falar isso, a gente vai lembrar que em Oséias fala sobre isso, né? O povo sofre por falta de conhecimento, Oséias 4:6, vai falando sobre isso. O povo sofre hoje, infelizmente, o povo ainda está se intrigando de levantar questionamentos tão bobos como esse, justamente porque falta conhecimento. Sem dúvida nenhuma, eu vejo só quero oferecer esse conhecimento a você. Eu sei que vai ser difícil a gente responder todas as perguntas aqui, mas que você se motive a pesquisar, a ouvir, a ler sobre o tema, sobre o assunto. Eu quero ouvir também a sua opinião. Você vai entrar lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Você sempre encontra por lá as enquetes que nós colocamos aqui à sua disposição para você votar e mandar a sua opinião aqui para a gente. Essas opiniões vão aparecer durante o nosso bate-papo. A enquete disponível lá é a seguinte: você acredita que existe um ritmo musical proibido para o culto ao Senhor, ou seja, um ritmo que você não pode usar na hora do culto? Tem 2 opções, né? Sim, existe um ritmo proibido. Não existe. Vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você vai ter a oportunidade de justificar o seu voto. Olha, eu acho que existe um ritmo por causa disso, disso e disso. Olha, não tem nenhum ritmo proibido por causa daquilo outro. Fique à vontade, mande as suas observações. Esses comentários vão aparecer aqui durante o nosso bate-papo, tá bom? Joel, você disse, a música começou lá no céu. A nossa matéria até fez ali uma brincadeira, né? Música de boteco, música do céu. Qual ritmo que toca lá no céu? A gente consegue descobrir isso? Olha,
eu acho que a matéria falou, inclusive, sobre a quantidade de etnias. Sim, eu até anotei aqui 24 mil etnias no mundo. Então, se dentro dessas etnias a metade for salva, nós vamos ter a metade de ritmos sendo tocados lá no céu. Eu imagino. Eu sou brasileiro, eu sei tocar samba, por exemplo. Se tocar música caipira, por exemplo. Então, é o que eu aprendi e é o que vai ser tocado. O céu ele é composto por pessoas salvas. E se eu sou salvo, eu, obviamente, vou levar isso para lá também. Quero levar isso para lá. Davi tocava harpa. Né? Por quê? Possivelmente, na época, tinha-se a harpa. O Salmo 150, inclusive, fala, né, dos instrumentos, harpa, laúde, enfim, saltérios. Né? Mas se na época houvesse o cavaquinho, Davi ia tocar cavaquinho, por que não? Davi ia tocar um banjo, um violino, enfim. Né? Então, isso vai muito da cultura, né? Mas acredito que no céu, eu acho que é uma grande festa. Sem dúvida. Isso vai ser realmente uma grande festa. Pastor Gabriel, o irmão falou do conteúdo. E aí, antes da gente entrar na discussão do ritmo, eu queria levantar esse assunto, porque, de fato, assim, na minha observação pessoal, né, é o que mais incomoda mesmo. Nem tanto o ritmo, eu não sou muito musical, então, assim, eu não tenho muito essa escolha de ritmo e tal, para mim não tem tanto problema. Mas o conteúdo que a música fala, aí me atrapalha. Aí eu falo, gente, isso daí não tem... Onde que o pessoal leu na Bíblia para compor isso daí? Então, na sua observação, o conteúdo é muito mais importante que o próprio ritmo ou estilo musical, né? Sim. Se a gente tem que falar um pouquinho, ô Zeca, se a gente for puxar de falar de ritmo musical, a gente vai ter que debater de muita coisa, né? A gente vai ter que falar de cultura, vai ter que falar de nacionalidade, a gente vai ter que falar de estados. Não vamos para fora do Brasil, não? Nossa. Vamos falar aqui dentro do Brasil? Se a gente for falar dentro do Brasil, não sei muito, vocês podem me dizer mais. O carioca gosta do samba, gosta do pagode. Aqui, se a gente for para São Paulo, tem muitos que gostam de hip hop, Sim. gosta de sertanejo, se for no interior, né? Rap, gosta muito de rap. E se a gente for para o Ceará, o que eles vão ouvir? Entendeu? Dá para a gente mudar e a gente falar de tanta coisa. Mas vamos falar de Bíblia? Na Bíblia, se a gente for buscar na Bíblia, a gente fala sobre o entendimento. O apóstolo Paulo também vem dizendo em 1 Coríntios, acho que é no capítulo 14, no capítulo 14 ele vai citando, né? O que a gente vai fazer, mas tudo que fizer com entendimento. Se for falar, fala com entendimento. Se for cantar, aí ele levanta, né? Se for cantar, cante com entendimento. Se a gente for pegar outra tradução, se a gente for pegar na NTLH, que é a linguagem de hoje, a gente vai falar, né? Eu gosto muito dessa linguagem, porque ela traduz muita coisa pra gente que talvez na Bíblia, como a forma de falar, muda muito as coisas, né? Mas ele fala, olha, se for falar, fala com inteligência. Se for cantar, cante com inteligência. Então a gente pode buscar isso para nós. O que a gente tem feito? Qual o conteúdo que a gente tem levado através das canções? Como a gente tem levado esse conteúdo? Porque eu acho que todas as canções, o Zé, que a gente pode levantar, que a gente tem que cantar para quem? Por que a gente está cantando? E eu costumo, como ministro de louvor, estive na frente de Ministério de Louvor por muito tempo, e eu tive muitas questões de levantar o que eu estou cantando. Sabe, porque quando a gente fala de cantar no culto, que o tema é esse, né? A gente vai, músicas no culto, a gente faz o culto para quem? Né? A gente vai no culto para se sentir bem, para a gente se exaltar. Talvez tem canções que a gente pode levantar hoje, que talvez trago até sentimentos de raiva. Isso no meio evangélico, isso no meio cristão. Eu estou falando, não estou falando fora, estou falando aqui dentro. No meio cristão, a gente tem canções que vão trazer talvez um sentimento de vingança, talvez um sentimento de revolta. Isso no meio do meio cristão. As músicas que a gente canta dentro da igreja. Então, eu tomo muito cuidado mais no que eu estou cantando, mais para quem eu estou cantando. O conteúdo muda tudo. O conteúdo ele vai trazer paz no nosso coração, também vai exaltar aquele que tem que ser exaltado no culto. Porque o culto não é para nós, é o culto ao Senhor. Então, essa é a segunda fala aqui, eu deixo aqui no ar, né? Sim, sem dúvida. Joel, o pastor Gabriel trouxe aqui algumas reflexões, principalmente bíblicas, e eu até anotei uma aqui, porque o apóstolo Paulo, ele fala muito, e tem uma parte específica, ele fala da comida,
sacrificada aos ídolos, né? Então ele está conversando com os leitores das cartas, ele falando, olha, se você não vê problema, pode comer, abençoa, coma, não tem problema, não vai fazer mal. Se você não quer comer, se abstenha da comida, não precisa chegar perto e tal. E ele faz uma orientação para o mais forte não escandalizar o mais fraco, para ter esse cuidado. Nesse aspecto, o irmão acredita que nós devemos ter esse cuidado da escolha. O irmão já falou que não tem problema nenhum. Para você está resolvido. Mas você tem que saber para quem que vai ouvir ali junto com você, ou adorar, é como nós estamos falando do culto, e aí ter esse cuidado pensando exatamente nas pessoas que estão ali com você. Sim, total. Eu acho que o público, inclusive, o ouvinte, né, da música, porque a música ela é um grande cartão de visita dentro da igreja, né? Mas ela tem a função adorar a Deus, e ela também tem uma função muito importante para o reino, que é evangelizar. E quando se trata de evangelismo, eu estou lembrando agora, por exemplo, de uma música que eu toquei muitas vezes em acampamentos e até dentro da minha própria igreja, da igreja que eu participo, porque era um momento que pedia. E, por exemplo, tem uma música do grande Renato Russo que ele menciona a frase: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Quer dizer, isso é praticamente um versículo bíblico, entraria dentro da Bíblia com muita facilidade. Então tem conteúdos muito bons e, além de ser uma música com uma letra muito boa, é evangelística, você atrai essa pessoa que de repente está passando por algum problema e aí você cria uma conexão de confiança com essa pessoa que talvez nunca nem entrou dentro de uma igreja e de repente é acolhida dessa forma. Então a famosa frase, fiz-me de tolo para ganhar os tolos e fiz-me de sábio para ganhar os sábios, é muito importante nessa hora ter essa conexão com quem está ouvindo e principalmente quando se trata de evangelizar, usar a música evangelizando. O irmão acredita que a forma como você vai utilizar aquele estilo musical vai santificá-lo no seguinte sentido. Só dar um exemplo aqui do funk, que nós vamos chegar lá e é muito comentado, né? É óbvio que se a gente pegar o que o pessoal canta aí do funk, não dá para você utilizar para nada. Sim. Você fica com vergonha, você escuta música na rua, você quer se esconder, tamanha as besteiras que saem de lá. Verdade. Mas você acha que o cristão é capaz de santificar o ritmo e aí pode utilizá-lo sem problema? Sim, sim. Existem vários ritmos, né? Porque isso vai da comunidade. Então, se você quer realmente atingir as pessoas, eu acho que você tem que usar essas ferramentas. Deus dá essas ferramentas. O ritmo funk não é uma propriedade do homem. Eu acredito que os ritmos eles são propriedades de Deus. Porque, lembrando, o ritmo é um conjunto que faz parte daqueles 3 elementos da música. Então, para começar, se a música é divina, o ritmo também é divino. Muito bom. Pastor Gabriel, o irmão citou anteriormente da questão de que, até o apóstolo Paulo fala isso, né? Para quem você está oferecendo isso, de tudo você fazer para a honra e glória de Deus, inclusive as nossas atividades seculares. Mas quando a gente fala da música, parece que você tem vou colocar entre aspas aqui, uma santificação maior. Então, às vezes, você pode fazer uma coisinha errada ali no seu trabalho, no seu dia a dia, aquela mentirinha social, mas quando fala de música, aí não. Que isso é um pecado sem tamanho, que heresia, que coisa. Você acha que isso fala um pouquinho sobre a hipocrisia do ser humano também? Zeca, fala sim e fala muito de quem essa pessoa tem se tornado. E a sociedade tem se modificado bastante. Até a gente comentava um pouquinho nos bastidores sobre isso, que o professor perguntava, né? Mas e hoje, como pastor, sofre? Eu falei, eu acho que alguém já sofreu por nós a respeito disso. E é uma grande verdade. A sociedade ela tem se modificado. Já teve muita gente que já teve que bater cabeça. Para hoje, muita coisa está dentro da igreja. A gente falava sobre instrumentos que talvez não estão dentro da igreja e outras igrejas que acham que tem que estar, outros já são mais liberais. Eu acho que a sociedade ela modificou muito, mas também tem muita gente que ainda se paralisou. Eu acho que é pela falta do conhecimento, pela falta de interesse. Sim. Tem muita gente que hoje canta dentro da igreja e fala, não, mas eu canto porque o meu louvor chega no céu, mas canta desafinado demais. Eu acho que, sinceramente, se fosse Deus escutaria isso? Tem que entender muita coisa, porque é para Deus eu faço de qualquer maneira, porque é para Deus eu canto do meu jeito, porque é para Deus, Deus vai me entender. Não, para Deus eu também tenho que me profissionalizar,
para Deus eu também tenho que estudar, eu canto. Então, por muito tempo eu me lasquei, posso falar assim, por cantar errado. Sim. Então, eu prejudiquei, eu tive nódulo, eu tive um princípio de linfoma nas minhas cordas vocais e até canto um pouco rouco por causa de cantar errado, me prejudiquei. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que melhorar. Para cantar para Deus, eu não posso cantar de qualquer maneira. Para cantar para Deus, eu tenho que me especializar, eu tenho que saber por que eu estou cantando, saber usar bem o diafragma, saber usar bem os tons, qual a escala que eu canto, até onde eu posso cantar. Então, dentro da igreja, eu tenho que parar para entender o que eu estou fazendo. As pessoas hoje talvez não ouvem certos ritmos, não é porque faltou conhecimento, porque faltou o interesse. O interesse de aprender de onde vem esse ritmo. Porque se eu for na África, ô Zeca, se eu for na África e ouvir aqueles ritmos que para nós talvez são ritmos do maligno, né? Se for na macumba, se eu for numa casa de candomblé, vou ouvir o quê? Entendeu? Se eu for na África, eu vou estar ouvindo praticamente a mesma coisa, mas as pessoas vão e cantam, entoam essas canções para Deus. Eu acho que vai muito além do que a gente está conversando de simplesmente ritmos, notas, de refrões. Eu acho que vai muito além de um coração que está entregando para Deus e como está entregando, como se prepara para entregar. Porque se a gente for buscar, Zé, que eu vou abrir agora, vou jogar uma no ar, né? Se a gente for buscar o que a gente está cantando, se a gente for lá no livro de Gênesis, quem foi o primeiro a inventar um instrumento musical? Qual foi essa geração? A gente falava sobre isso. A gente vê que o primeiro foi o Jubal, né? Se a gente for pegar em Gênesis capítulo 4, a gente vai entender que ele foi o primeiro a inventar a flauta, foi o primeiro a inventar, a construir o instrumento que Davi tocava, como que era? Harpa. A harpa. Tudo feito de tubo, né? Sim. É interessante isso. E isso Chofar, muito diz... né? Foi o primeiro instrumento, o chofar, né? também. E muito diz pelo nome dele, né? Que se você procurar na internet, você vai achar também, para os curiosos de plantão, né? O Jubal vem muito de tubo. Então, ele foi o primeiro a construir um instrumento. Mas vem cá, o Jubal era cristão? O Jubal vinha de uma liturgia ou de uma criação evangélica? Bom, ele era da geração de Caim, uma geração que foi contaminada, uma geração que foi amaldiçoada. E aí? Então, os ritmos agora, os instrumentos agora são do demônio? Se a gente for pegar, agora eu vou puxar para o professor, se a gente for pegar no trítono, que é uma nota que... uma nota não, né? É um conjunto de notas, né? Que são as notas principais. Se a gente for pegar o trítono pode cantar na igreja. Por muito tempo foi proibido na igreja católica. É verdade. Não podia. O trítono, ele representava o trítono 3, as 3 pontas do garfo do diabo. O que falavam que era. Isso, exatamente. E aí falavam se tocar essa nota. Pois é, então não podia se tocar essa nota. Mas depois foram estudando, foram entendendo E é uma nota que é uma maravilhosa. quebra, né? Que é uma quebra de uma escala. Né? Você vai quebrar o tempo musical de uma música. Mas não quer dizer que é do demônio. Sim. Porque algo desconjuntado não é do demônio. Eu acho que a gente tem que estudar um pouquinho mais, a gente tem que olhar o que a gente está cantando, entender o que a gente está cantando e saber qual o caminho. Para quem que a gente faz isso? Já que a gente fala de um culto ao Senhor, para quem que a gente está fazendo? Sem dúvida. Inclusive, Joel, a gente falou ali das etnias, né? E ambos citaram agora essa questão da Igreja Católica. Inclusive, apareceu aqui nos comentários, também daqui a pouco eu vou colocar, da música sacra. E que essa tem que ser a música tocada no culto, na liturgia. Mas quando a gente fala música sacra, nós estamos falando de um estilo, de um ritmo específico, ou a música que entra no culto, ela é sacra? Dá-se essa sensação, né, de que é algo um pouco mais divino, né? E realmente a música sacra, se a gente for pegar um pouquinho mais para trás, né, ela se remete à igreja, às músicas do canto gregoriano, enfim, lá para trás realmente, né? O próprio Martinho Lutero tem algumas canções, como Castelo Forte, por exemplo, que é considerada uma das músicas sacras mais conhecidas do mundo, né? Mas a gente estava falando, você estava dizendo agora, pastor, sobre a África e tal. Aqui no Brasil, como o senhor mesmo mencionou, a gente tem vários ritmos. Nós temos
um elemento muito sagrado aqui, que é a harpa cristã, cantor cristão, Sim, enfim. Ela é repleta de ritmos sertanejos. E a guarânia, por exemplo, que é um ritmo sertanejo, é um 3x4, a guarânia ela é um ritmo especificamente paraguaio, né? Mas ela se encaixa total no ritmo caipira, né? Que é a música caipira, né? Mas parece que não podia falar necessariamente música sertaneja. Olha, essa música que está sendo tocada é uma música sertaneja na igreja. Não podia falar. Então, a gente falava qualquer outro nome para não dizer o nome sertanejo. Então, parece que os ritmos também se tornam pejorativos, dependendo de quem ouve, né, a classificação desse ritmo, desse estilo. Inclusive, o irmão deve ter até algumas experiências pessoais nesse sentido, que já tocou com grandes nomes aí da nossa música gospel, né? Sim. O próprio Oficina G3, que sempre foi muito ligado ao rock and roll, vamos dizer assim. É verdade. Mas também cantou várias vezes, gravou várias vezes músicas da harpa. Sim, sim. Com uma outra Com ritmos, pegada diferente, né? Mas com a letra, com o conteúdo que todo mundo cantava na igreja. Mas daí você ia tocar com uma guitarra um pouquinho mais pesada. Isso mesmo. Isso daí não pode, não. Isso não é de Deus. Deus não gosta. É verdade. Já deve ter sofrido uns bocados já. Eu estava comentando nos bastidores que eu toquei numa banda chamada Banda Remidos do Pó. O nome já é bem polêmico, que era uma banda de samba, mas o nome Remidos do Pó remete-se realmente ao pó, à cocaína, que era uma banda que tinha um trabalho voltado para a recuperação de pessoas que eram dependentes químicos, né? E essa banda ela tinha um trabalho maravilhoso, chegou a ter 4 casas de recuperações espalhadas aqui em São Paulo. E nós fomos convidados uma vez para tocar numa igreja, que eu acredito que a igreja não fazia ideia do que a gente tocava. Era samba, né? Porque o samba atraía esse pessoal, esse público, né? Então, e nós entramos, quando nós estávamos entrando na igreja, então você imagina os músicos entrando com os tambores, né? Enfim, do samba, né? E os irmãos ficaram assustados. E no primeiro louvor que a gente começou a tocar em ritmo de samba, a gente praticamente foi expulso da igreja, né? Os irmãos não se adaptaram, enfim, acho que não se atentaram ao estilo que a banda tocava. Então a gente já chegou a essas situações assim, realmente. Eu acho que é um preconceito. Sim. Eu acho que é mais um preconceito, porque o samba em si é maravilhoso, né? Um samba muito bem tocado, né? Gerson Borges, por exemplo, um cantor que eu admiro bastante. O próprio João Alexandre, né? Que traz a bossa nova com excelência no seu violão, enfim. A gente tem referências muito boas, né? Mas eu acho que quando eu falo sobre preconceito, isso está falando mais de mim do que necessariamente da música. Sim. A música, enfim, não leva culpa nenhuma nisso. Sim. Não tem responsabilidade nenhuma. Eu acho que cabe mais a mim trabalhar em mim esses preconceitos e aí, quem sabe, um dia eu consigo aliviar isso melhor. Sim, inclusive falando nessa questão de preconceito, pastor Gabriel, vou citar aqui um que eu tenho certeza que é seu amigo, já quero deixar aqui um abraço para ele, que durante muito tempo eu fico com a impressão que o termo utilizado era preconceituoso. Pastor Fernandes Lima, o pessoal falava que era o forrozeiro de Jesus. Ele absorveu muito bem esse termo e hoje trabalha dessa forma, e o ritmo, e se identifica com ele. Mas eu fico com a impressão que no começo o pessoal falava de maneira pejorativa, para diminuí-lo. E ele acabou enfrentando isso assim, com a cara, com a coragem, e realmente tocando forró aqui em São Paulo, né, que não era o ritmo predominante, mas sempre com muito sucesso, com músicas maravilhosas, inclusive várias composições do próprio Missionário também, mas falava muito do preconceito, esse termo que colocaram nele, né? Com certeza. Com certeza, no início, ele devia ter sofrido alguma coisa que o fazia pensar, né? Sim. Será que eu pego esse nome mesmo? E hoje, na verdade, ficou, né? É o marketing. Sim. É o marketing, ficou o marketing, é o forrozeiro de Jesus. E é meu amigo, sim, pastor Fernandes, ele é um grande homem de Deus, e através dessas canções, através do forró, ele tem levado a palavra de Deus, que é aí que é o importante. Exatamente. Se a gente for buscar lá em Efésios, no capítulo 5, o verso, se não me engano, 18, 19, a gente vai buscando, quem está em casa, busca e lê. É bom que fica curioso, né? A gente vai ver que o apóstolo vai dizendo ali sobre cantar e cantar com ritmos espirituais e cantar de todo o coração. E quando a gente fala do forró, do pastor Fernandes, a gente fala não só disso, mas de outros ritmos. Quantas bandas aí de rock, sim, o Oficina G3, que eu gosto demais da conta, já foram criticados por aquele tal de bater cabeça e rodar cabelo. E
Quantos ritmos já não foram criticados, o hip hop? Mas agora, o que a gente está cantando, né? O apóstolo vem dizendo em Efésios capítulo 5, ele fala, olha, cantai, mas cantai hinos espirituais, salmos, cantai aquilo que é do alto. E o que a gente está cantando? E o pastor Fernandes canta a Bíblia. Sim. Se for buscar qualquer música, até porque são inspiradas por Deus, escritas pelo missionário R.S. Soares. Se for buscar canções ali, a gente vai entender que muita canção é Bíblia pura. Se for olhar, é Bíblia pura. E agora, o que a gente tem ouvido? Uhum. Será que tudo que a gente ouve dentro da igreja é Bíblia ou não é? Sim. É difícil da gente pontuar essas questões, aí, principalmente quando a gente fala, né, dos conteúdos que tem, porque são muito variados, muito. Pastor Joel, o irmão citou a questão do preconceito, e quando a gente fala dessa proibição de ritmos, fala muito do gosto pessoal, assim, então a pessoa não gosta, então para ela aquilo já é do demônio? Eu acho que sim. O gosto, realmente, é aquela famosa frase, né, gosto não se discute, né, mas eu acho que é por aí. Eu acho que o gosto, você nasce na tua família, e de repente a tua família está acostumada a ouvir aquele determinado ritmo, e isso acaba interferindo depois, quando a pessoa se converte, enfim. Agora eu fico imaginando o seguinte, uma pessoa que passou a vida inteira dele curtindo um forró, por exemplo, curtindo uma música sertaneja, ou que seja um rock, que eu gosto bastante, e aí de repente ele se converte, e aí eu tenho a sensação de que aquele ritmo está ali porque é música, ela mexe com a gente, né? Então fica assim, registrado ali no coração, né? Aquela vontade de ouvir rock. E qual o problema de ouvir um rock agora? Claro que talvez voltado com letras gospel e tal, né? Mas eu gosto de, por exemplo, Petra, uma das bandas lá de trás, que é um som super pesado, mas bacana pra caramba. Bride, eu lembro de ter tocado no SOS da Vida, que é um dos eventos que aconteciam antes e atraíam milhares de pessoas, a Marcha para Jesus, né? Então traziam bandas, e olha que trabalhos evangelísticos que esses projetos trouxeram, né? E a Bride, White Cross, aí tem uma infinidade de bandas internacionais, né? Mas as nacionais também, Cats Barneia, Resgate, enfim, toda essa galera eu transitei, eu fui ouvinte, depois como músico, como produtor profissional também, trabalhei com essas bandas, trabalhei antes, porque eu peguei a transição desse grande boom da música gospel que a gente teve nos anos 90, né? Através desses grandes festivais de música, né? Mas, por exemplo, a música, quando a gente fala da música gospel, parece que tem uma diferença da música tradicional cristã, daquele ritmo mais tradicional, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, Rebanhão, né? Ele já é final dos anos 70, né? Vencedores por Cristo, por exemplo, né? São bandas que transitaram, né? Mas que sofreram preconceitos porque não eram aceitos. O Rebanhão mesmo, por exemplo, tocava rock, tem um baião, não me lembro agora do Rebanhão, que fala do palestrol listrado lá, né, de uma lista só, enfim, aquele baião é muito bacana, mas isso em 78, mais ou menos, quando o Carlinhos fez esse disco, e lá em 78, isso eu imagino que deva ter sofrido muito, né? Mas graças a Deus, esse boom que houve da música gospel, né, foi curador para muita gente, inclusive para mim, porque eu fui espectador, depois eu fui para o palco também e sofri isso também. Então eu sofri como espectador, porque eu gostava de rock, queria ouvir rock, né, mas depois fui para o palco como músico profissional também, atuando com as bandas gospel, né, e vi o quanto era difícil, mas hoje bem menos, muito menos. Menos, mas ainda existe. Ainda existe, é verdade. Sem dúvida, ainda existe. Antes de colocar alguns comentários, pastor Gabriel, eu quero ouvir a sua observação sobre essa questão, porque parece que assim, é até às vezes chato a gente falar isso, mas no meio evangélico a gente gosta de uma divisão, né? É difícil a gente chegar num acordo nas coisas. O Vejam Só está aqui como prova disso, né? Sempre tem um debate envolvido. E parece que a música causou isso, né? Enquanto o Joel falava aqui de alguns grandes eventos que são ligados a igrejas que o pessoal chama de mais jovem, né? Sim. E que deu espaço a essa música, outras mais sérias, aí parece que o pessoal foi se dividindo. Eu gosto mais de rock,
então vou lá, de repente, na Renascer, vou lá na Bola de Neve. Eu gosto mais do órgão, então vou lá na Batista, na Presbiteriana. E o pessoal foi se dividindo por causa da música. É meio estranho a gente pensar nesse sentido, né? É porque, na verdade, faz uma divisão no nosso meio, né? Sim, sim. A gente se divide. Mas se a gente for, até puxando um pouquinho do que o professor falou, que foi interessante, ele falou que talvez o camarada passa a vida toda ouvindo aquilo, depois se converte, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que parar de ouvir? Mas se for falar de tanta coisa que nos ajuda ou mexe na nossa conversão, se a gente for levar isso a ferro e fogo, então a gente não vai poder ver televisão, a gente não pode sair na rua, porque qualquer coisa vai nos fazer lembrar do passado. Sim. Eu não posso falar muito de passado, porque eu nasci dentro da igreja. Mas quantas pessoas talvez ouvir uma canção do J. Neto que se parece com o Roberto Carlos vai fazer ele lembrar de uma música romântica, de um relacionamento que ele teve há 30 anos atrás, e aí? Mas a gente não tem que fazer como o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, que ele fala, né? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. E qual tem sido o nosso alvo, né? A gente tem que mudar um pouquinho e não fazer com que a música nos divida. Sim. Mas a música venha nos aproximar. Porque em Colossenses a gente vai ver que a palavra vai dizendo que a canção serve para nos aproximar. Eu estava procurando aqui, você estava falando, estava procurando. Falei, gente, aonde que está escrito isso? Para a gente lembrar. Colossenses no capítulo 3, no verso 16, é bom a gente lembrar que a palavra vai dizendo aqui, eu vou ler na NTLH, que é mais fácil para todo mundo. Diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando. Olha só que interessante, a palavra vem nos ensinando, admoestando, mas uns aos outros. E ele vai dizendo, admoestando com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, os salmos hoje, ele vem para nos aproximar, os cânticos vêm para nos unir, mas também vem para nos ensinar. E a gente tem que aproveitar isso, aproveitar as canções para nos unir. E a canção, ela evangeliza. Sim. O ritmo evangeliza. E foi interessante, até aconteceu comigo já dentro de casa. A família da minha esposa gosta muito de um certo cantor, e eu busquei um aqui, no lado evangélico, que é parecido, que é similar. Estão ouvindo. Legal. Estão ouvindo porque achou que é bacana. Mas olha a mensagem que está levando. Olha, que se a gente for buscar música hoje secular, acho que de antigamente dizia, tinha poesia, eram versos bonitos, a gente estava falando sobre isso. O Renato Russo, nossa, que mensagem bíblica, né? Preciso amar. Mas agora, as canções que a gente ouve, o que diz, né? A gente for buscar funk, misericórdia, não tem como ouvir. É defamação da mulher. E como que a mulher consegue ouvir isso, né? Essa é a minha indagação. Como que a mulher consegue dizer que não bate nela mesmo, manda ela fazer isso, manda ela fazer aquilo, e ela continua a obedecer? Já é outra discussão. Mas, de fato, o que é colocado, e principalmente nesse aspecto, e o Joel também citou isso daí, dessa semelhança, até a banda Catedral, depois eles migraram, voltaram, eu não sei, não quero entrar no mérito, mas eles eram muito semelhantes à religião. Então, exatamente. E ganharam muito espaço. Sim. Rádios, não só evangélicas, né, tocavam as músicas deles, e o pessoal ouvia e falou, nossa, é a Legião Urbana que está tocando, que eles voltaram, não sabiam, e não, estavam lá ouvindo, e eles espalhando a mensagem. Chegaram a cogitar, inclusive, o Kim, né, de chamá-lo para fazer parte do Legião, eu não sei como é que ficou esse projeto, enfim. Sim. Mas eu fico pensando o seguinte, se eu tenho, como eu disse, eu gosto de rock, eu acabo atraindo alguns amigos roqueiros também, enfim. E se eu quero evangelizar esse meu amigo, não adianta eu tocar um samba para ele, que quem é roqueiro sabe que não vai colar. Vai ter essa proximidade. Exatamente. Então, eu preciso realmente usar evangelisticamente essa música gospel, né? E esse ritmo, né? Porque aí eu vou estar usando com sabedoria, atraindo ele, obviamente, se eu quero evangelizar, se minha intenção é evangelizar e ganhar ele, eu uso a música. A música é uma das ferramentas que a gente tem, e o ritmo principalmente. Se eu escolher bem, eu vou com certeza cativar esse meu amigo. Sabe, um grande exemplo dessa questão de você saber utilizar o ritmo para evangelizar é algo que o pastor Gabriel tem citado aqui. Talvez ele nem tenha pensado nisso, mas são as traduções da Bíblia. Nossa. A gente tem várias traduções disponíveis, umas mais acessíveis, outras mais eruditas.
a pessoa vai escolher conforme a necessidade e o agrado dela, a facilidade até. O Gabriel até leu aqui e falou, fica mais fácil para todo mundo entender. É verdade. Demonstra muito disso. É uma mensagem que está ali, única, mas que você fala de várias formas diferentes. A mesma coisa. Nossa, a mesmíssima coisa. Só que para uns fica mais fácil. E, de fato, a gente precisa concordar que tem algumas traduções que são muito eruditas, assim, para o brasileiro que não tem acesso tanto, assim, a educação fica difícil só agora mesmo. o que a gente tinha que levantar é o seguinte, o que eu vou fazendo dentro da igreja, né? Porque tem canção que talvez não se encaixe muito bem na liturgia da igreja. Sem dúvida. Na cultura da igreja. Sim. Tem ritmo que talvez vai ter que precisar de uma adaptação, né? Sim. Porque é o culto ao Senhor. Talvez num culto de Santa Ceia eu não vou mandar um funk dentro da igreja. Mas numa festa, numa festividade da igreja, por que não? A ocasião, né? Ocasião, né? Aí é usar de sabedoria, como eu falava no início. Eu acho que isso fala muito também pelo perfil da igreja, né? Sim. Aqui na Igreja da Graça, né, só tendo como exemplo, primeiro a utilização da música, que eu acho interessante aqui na Igreja da Graça, que usa exatamente como essa preparação para a palavra. Sim. Então é um momento onde a igreja vai sendo preparada para aquele momento da pregação. E aí, de fato, não dá para você colocar um funk e depois o missionário vir pregar, né? E não menos importante, porque a gente tem que entender o que é adoração, né? Adoração, se a gente for buscar no termo litúrgico de adoração, lá no grego, a gente vai remeter a proskunel. Proskunel, ela fala de se prostrar. E quando se prostra, a gente não fala, a gente ouve. Então, vamos separar, né, as coisas. Vamos lá, adoração é aquele momento de você ouvir a Jesus, da gente entrar nos átrios de Deus. Mas se a gente for buscar também, vai achar que é serviço, né? É um serviço, é um oferecer algo ao Senhor. Quando a gente oferece serviço, a gente está oferecendo o nosso trabalho, o nosso melhor. E ninguém vai para serviço quando não está preparado. Sim. Aí que eu levanto outra posição, né? Para você oferecer serviço ao Senhor, você tem que estar preparado. Se você quer tocar no altar, se prepare, estude, busque mesmo evoluir. Você quer cantar, não cante de qualquer jeito. Cante preparado, saiba o que está cantando e saiba qual canção cantar. Sim. E essa é a preparação para recebermos, então, a revelação. Está aí que a gente adora a Deus para se prostrar e poder ouvir o que Ele vai nos dizer através da palavra. Muito legal. Joel, tem muita gente que fala da questão da reverência. Até se tem um exemplo aqui, né, utilizando o missionário, ou por uma outra ponta, que talvez aqui na Igreja da Graça não cabe, mas na Bola de Neve, por exemplo, cabe muito bem. Certo. O apóstolo Rina já é mais despojado, já não usa terno e gravata, Sim. já tem outra questão que você pode utilizar um ritmo, um reggae, por exemplo. Isso. E isso não vai falar contra a reverência da igreja, ou vai falar contra? Não, absolutamente. Eu acho que a escolha do ritmo, essa escolha... primeiro que tem uma definição muito legal, tecnicamente, voltando para o lado técnico da música, a música é a arte de se fazer som. Ok, até aí também. Tem uma muito boa, que o Beethoven falou, que a música é a manifestação dos sentimentos da alma. Eu acho essa maravilhosa, que é bem mais romântica, né? E é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que é uma forma da gente manifestar os nossos sentimentos. Então, depende muito daquilo que eu estou sentindo também no momento. Eu escolho uma música que eu preciso ouvir, de repente, uma baladinha, uma música mais romântica, ou, de repente, se eu estou malhando, por exemplo, eu quero ouvir uma música mais agitada, enfim. A escolha do ritmo é mais ou menos como um filme. Então, tem gente que gosta de filme de terror, tem gente que gosta de ação, de suspense, enfim. Eu não vejo diferença nenhuma, por exemplo, na escolha do ritmo, né? Então, vai muito do momento que você tá ali. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acredito ainda que o momento que você está da tua vida, até do dia, tem dia que você acorda querendo ouvir música clássica. E no mesmo dia, lá, ao meio-dia, você já está querendo ouvir um outro estilo, nada a ver, né? Completamente ao inverso. Então, eu acho que o momento é oportuno de acordo com o sentimento, o seu sentimento. Sem dúvida. Gabriel, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da preparação, que eu achei bem interessante, mas eu quero colocar alguns comentários e aproveitar para os irmãos tecerem algumas observações também, para a gente ver como é que o nosso público pensa sobre aquilo que a gente está propondo aqui na nossa conversa, né? O primeiro comentário fala o seguinte: o que deve ser evitado são os ritmos que dão vazão à sensualidade, lascívia e ódio. Primeira pergunta, Gabriel, tem ritmo que faz isso ou
quem faria isso, no caso, seria o conteúdo da letra ali. Não pode fazer, tem ritmo que leva. É interessante a gente levantar isso, que se você for na academia, qual o ritmo de musical que vai estar tocando? Sim. Não vai estar tocando música clássica, vai estar tocando um psy, uma música eletrônica, uma música que te leva à agitação. É legal quando a gente vai no restaurante, né? Sim. Vamos supor um supermercado? Vamos lá. Se a gente for no supermercado no horário de pico do supermercado, onde tem muita gente, para reparar agora você vai começar a reparar, né, Zeca? O professor já sabe um pouco mais disso. Mas se a gente for no horário de pico, você vai ver que as músicas são agitadas. Porque ela faz com que você compre rápido e vá para o caixa. Ela quer agilidade dentro do supermercado. Mas quando você vai num horário, vamos lá, de manhã, você vai num horário mais tranquilo, você vai ver que as músicas são mais tranquilas. Será que é por isso que no consultório médico fica aquela música bem tranquila, assim, pro cara que está esperando não ficar mais nervoso? Né? O dentista ali, e você sabia que até foi tão evoluído isso, as pessoas estudaram tanto isso, que na música, seja ela gospel, seja ela secular, que eu não gosto muito de usar esse termo, mas músicas que são tocadas em qualquer lugar, é usado isso também. Você quer uma música mais romântica, você vai usar um outro tipo de nota, você vai usar um outro tipo de preparação. Se você quer uma música mais sensual, você vai usar um outro tipo de tonalidade, certos instrumentos. Então, depende do instrumento e agora depende também da pessoa que está ouvindo, né? Sim. É isso mesmo. Porque o sentimento, qual o sentimento que essa pessoa tem carregado? Sim. A gente lembrando lá de Filipenses 3, será que essa pessoa apagou o que está dentro dela? Talvez essa pessoa lembra, sim, desse ritmo, lembra de uma sensualidade, porque talvez foi coisa do passado dela, né? Então, será que foi apagado? Porque se eu ouvir qualquer canção, eu acho que, não sei se é porque eu toco, eu vou reparar um pouquinho se a pessoa está tocando bem, se o ritmo está legal, qual nota que ela está fazendo, que a gente que é acostumado com música. Verdade. A primeira coisa que vai vir na mente vai ser o tom que ela está cantando, como que ela está fazendo. Então, remete muito? Pode remeter, tem muitas canções, tem variações, mas também depende da pessoa que está ouvindo. Mas eu acho que se faz mal, né? No caso dessa pessoa que perguntou, se faz mal, então não custa nada a pessoa também evitar, ué. Você tem controle sobre si. Né? Então, se realmente essa música te faz mal, não ouça. Né? Tem música que me deixa mal. Né? Esse padrão que você disse do supermercado, a gente chama de music brand, né? Que é a música de marca, né? Que realmente dá vazão, né? Para a compra. E você, por exemplo, um supermercado cheio... Se for numa C&A da vida, né? Exatamente, você tem várias... Então, você tem várias ferramentas. Existe um documentário na internet que fala sobre a trilha sonora. Então, tenta ouvir, por exemplo, um filme, uma cena romântica sem trilha sonora. Não vai te causar emoção nenhuma, né? Ou tenta, por exemplo, assistir um filme... vamos pegar um exemplo aí, Velozes e Furiosos, por exemplo, com uma música clássica. Não faz sentido. Então, a música, ela realmente te causa emoções, aí, como Beethoven já disse, né? A expressão dos sentimentos da alma. Então, ela me causa sentimentos. Se essa música está me fazendo mal, que existem músicas que me deixam mal. A mesma música que pode ser uma música romântica, né? Que pode lembrar o amor passado ou uma situação, um lugar, uma viagem que eu fiz, pode ser boa para mim, mas pode ser ruim para uma outra pessoa que lembra um amor que não foi bom, lembra um lugar que não foi bom também. Então, eu acho que tem a ver também comigo, de eu saber escolher, né? E usufruir ou não para o meu bem-estar. Mais uma vez o apóstolo, né? Se te leva a errar, melhor arrancar fora. Exatamente. Deixa para lá, né? É isso mesmo. Sim, sem dúvida. Um outro internauta colocou o seguinte lá, o Donald. Satanás, ele não é bobo e sabe muito bem colocar ritmos sujos nas igrejas. Esses evitemos. E aí, Donald, depois, se puder, até manda lá quais são esses ritmos sujos aqui. Tem algum na mente aí, professor? Olha... Eu acho que tem, como eu disse agora anteriormente, eu acho que tem mais a ver com aquilo que faz mal para mim. Então, se faz mal pro Donald, né? Enfim, Donald, se faz mal para você, realmente evita. Não, eu não acredito não que tenha isso. É claro que nós temos que ficar muito espertos, né? Existe, talvez, algo que trabalhe em mim e me leve a pecar. Né? Legal. De repente, é como o drogado que não pode passar na boca. Sim, sim. Né? Então, se a música me faz mal, eu insisto ainda em dizer que eu prefiro não ouvir.
Evite, sem dúvida. Mas eu não acredito não que há esse ritmo sujo, não é como ele diz aí. Sim, acho que fala muito mais sobre a nossa observação, a própria questão da sensualidade. Às vezes na igreja um ritmo mais agitado, a pessoa dá 2 para lá, 2 para cá. Para você é normal, mas tem gente que já vai olhar, já vai ficar assustado, ou já estão, né, dançando e tal. Então, esse cuidado E é muito engraçado esse lance do dança, a gente estava falando nos bastidores, né, que a dança é um elemento da música, né? Não dá para dançar sem música. Né? E a dança, ela, há muito tempo atrás, eu me lembro que a igreja que eu participava, era na infância e até a minha juventude, enfim, eu me lembro que tinha os grupos de gestos, que a gente não podia falar grupo de dança. Porque a própria palavra dança já remetia, talvez, a uma situação um pouquinho mais preconceituosa, enfim. Aí é uma questão cultural também, né? Mas a dança, ela faz parte, é um dos elementos da música, e é muito bom. Eu sou péssimo dançarino, enfim, não danço absolutamente nada. Eu acho que eu, num salão, derrubaria o salão inteiro tentando dançar. Mas é uma sensação muito bonita, um bolero bem dançado. E muito cultural também. O pastor Gabriel citou a questão africana. Se você proibir o africano de dançar, eles não vão entender. O culto vai ficar sem sentido. É interessante que, até na hora da oferta, Zeca, é a forma deles demonstrarem o melhor deles. Eles entregam tudo de si. E eles vão lá na frente do altar, entregando as suas ofertas, dançando, porque eles entendem que é o melhor do instrumento deles, é a vida. Então, eles vão lá e entregam o melhor. Aliás, a dança já é uma oferta, inclusive. Já é uma oferta. Sim, né? É uma forma de adoração também, né? A música, a dança, enfim. Na questão cultural, da forma como eles enxergam, sem dúvida nenhuma. O Léo Chagas colocou o seguinte, eu sabia que isso ia aparecer. Se existe deve ser o funk, porque é de um mau gosto que não tem fim. Ô Léo, eu entendo a sua observação, e o pastor Gabriel até colocou aqui, principalmente o funk, como ele é utilizado hoje. Mas não dá para demonizar o ritmo em si, né, pastor? Não tem como, porque tudo foi inventado por Deus, né? Foi dado por Ele, o ritmo, o instrumento, a tua voz. A tua voz não é igual à minha. A tua voz é diferente da minha, porque foi dada por Deus. E ritmo é a mesma coisa. Foram inventados vários ritmos, foram assim, para agradar um e talvez não agrade muito a outro. E ele até citou, podia voltar à pergunta? É interessante. Ele falou, se existe deve ser o funk, porque é de um mau gosto. Mas interessante, né? De um mau gosto. Para ele não é legal. Sim. Mas para outra pessoa pode ser de um bom gosto, pode agradar mais. Eu sei que do lado, se a gente for lá fora, ainda dá para ouvir funk, né? Porque tá de uma pobreza de letra, uma pobreza de cultura terrível. Isso aí realmente está terrível mesmo. Mas se a gente for ouvir, tem um rapaz que eu até ouvi uma vez, tal de Adriano Gospel Funk. Sim. Teve uma canção que eu achei muito legal, que é Chuta Aqui a Laço. Eu falei, olha que legal. Está ensinando o quê para essa pessoa? Está ensinando Bíblia. É legal. E está cantando o quê? Sim. Funk. Talvez para um agrada. O ritmo não tem culpa, né, na verdade, né? O que talvez tenha a responsabilidade é de quem compõe as letras, enfim, que realmente causam comportamentos, porque isso também, por exemplo, eu fico imaginando o baile funk, né? Ele começa com um batidão ali, mas termina, infelizmente, com drogas, termina, infelizmente, com sexo ilícito, enfim. Então, tem todo com muita bebida, né? Então, os ritmos, eles também estimulam, né? Então, se isso é um estimulante para você ter maus comportamentos, por favor, mude de ritmo. Eu volto ao 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 15 ou 16, que vai dizendo, a gente tem que fazer com sabedoria, com entendimento. Se não fizer com entendimento, não vai. Agora, levantar uma tese aqui para todo mundo. Se quer ir para o céu, se você gosta de música, tem que ir para o céu. Porque no inferno só vai ter dor, ranger de dente, só vai ter sofrimento. Gosta de canção? Seja você gosta de funk, gosta de pagode, de samba, de qualquer ritmo. Boa. Gosta? Então vamos para o céu. Aceita Jesus, que no céu vai ter canção, no céu vai ter música. Sem dúvida. E boa, viu? Porque lá nossos ouvidos vão estar sem a interferência do pecado. Boa. Sim. Aí talvez lá, Léo, até entre o funk bom e aí você goste. Sim. Porque não vai ter mais essa questão do pecado envolvido. Talvez fique bom, viu? Eu guardei no coração por enquanto, mas talvez lá fique bom. Vou encerrar essa parte dos comentários, que o do Tiago, a gente até falou aqui um pouquinho sobre isso. Ele fala o seguinte, sou adepto da ideia de música sacra,
para os cultos de adoração a Deus. Eu sou membro de uma igreja mais tradicional, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ainda hoje tem muita igreja que é só o órgão, né? Inclusive tem até aquela frase famosa, né? Ao som do órgão, a congregação se colocará de pé e tal, aí todo mundo levanta e canta e tal. É só essa que vai servir, pastor? Se for ao som da guitarra, não pode? Não vale? Claro que vale, claro que vale. O que acontece? O órgão é um dos instrumentos, o órgão ele era um instrumento de fole, viu? Então, hoje a gente tem ele ligado na energia, mas antigamente, para se ter o som do órgão, precisava de um cara lá atrás do órgão ficar lá no fole ali, criando o ar, né? Como se uma sanfona, né? O órgão é uma sanfona gigante, é mais ou menos isso. Então, por quê? Porque é o que se tinha. Então, o que a gente tinha era instrumentos de flauta, os de cordas, né? Hoje, eu posso ligar, assim, uma guitarra numa pedaleira bacana e fazer um baita som distorcido que vai ser muito bom. Há quem goste, há quem não goste. Sim. Eu acho que, acima de tudo, né? Aquela coisa do gosto que a gente estava falando, a gente respeitar os gostos, né? Respeitar a ocasião. Por exemplo, toca-se música em velório. Por que eu vou tocar uma música em velório? Eu vou tocar uma música eletrônica? Não vai rolar. Né? Vai rolar um Mais Perto Quero Estar, por exemplo. Né? Então, acho que é sabedoria, usar de sabedoria. Né? Mas eu adoraria saber que no céu vai ter uma guitarra distorcida. Adoraria. Inclusive, você estava falando da questão do velório, eu lembrei aqui, e eles usam muito isso nessa questão do velório, mas na liturgia está muito presente do Brasil para Cristo. Das orquestras, né? Sim. Eles têm muito esse trabalho, inclusive aberto assim, à comunidade. Muita gente chega para aprender a tocar um instrumento, tudo. A gente pode chamar de uma música mais tradicional, né? Sim. Mas que conversa com muita gente e é um instrumento principalmente de evangelização nesse sentido, né? Então é interessante a gente pensar, abrindo mais a nossa mente, de que outras formas podem ser utilizadas. E olha só, você falou do órgão, né? Qual é o instrumento que lembra velório? É o órgão. O órgão, sim. Né? Então, que coisa louca, né? Mas o órgão, ele é um instrumento acompanhador, geralmente de coros, de corais, né? Solos, né? A famosa marcha nupcial, ela é tocada no órgão e é muito linda, né? Mas a gente tem a marcha fúnebre, que também é tocada no... Por isso que ela lembra, talvez, o funeral, enfim. Sim, sim. Isso tem muito a ver também com a cultura que os velórios eram realizados dentro das igrejas. Sim, exatamente. Então, aí já utilizava toda a instrumental da própria comunidade. Hoje hoje é diferente, né? Não se utiliza tanto. Sim, e você sabe nesse sentido. Um detalhe muito legal, agora voltando também para o lado técnico, as notas menores, elas geralmente são notas tristes, então muito usado em ocasiões fúnebres. E a nota maior, ela é uma nota um pouco mais alegre, né? Isso não quer dizer, né, maior e menor, para quem sabe os acordes, né? Sim. Mas é uma ferramenta que eu utilizava dentro de um curso que eu ainda dou ainda, né? Que é de musicalização infantil. Então, quando eu entrava dentro da sala de aula, primeiro dia de aula que aquelas crianças choravam, né? A gente tocava tudo nota maior. Tão, e a criança ficava toda feliz e não chorava, né? Mas aí depois a gente utilizava, vamos dormir, vamos cada um sentar num sofazinho aqui, na sua almofada, e vamos dar uma relaxada. A gente tocava aquela nota menor e aí todo mundo relaxava. Então a música também me remete a sensações para o meu corpo. Sim, sem dúvida, muito. A gente está caminhando para o final desse primeiro bloco, mas, pastor Gabriel, eu queria ainda ouvir o irmão rapidinho sobre essa questão do estudo, do preparo. E aqui no Vejam Só, a gente fala muito do preparo do pastor. Tem que fazer teologia, tem que fazer uma pós-graduação, tem que estudar e tal. Mas do músico da igreja a gente não fala. Passa desapercebido. E às vezes, e aí não estou querendo julgar a pessoa que faz, que às vezes ela faz de bom coração. Sim, porque talvez não tenha condição. Exatamente, também. Mas faz sem a técnica, faz sem a capacitação. Às vezes a própria igreja não investe nisso, investe na formação pastoral, mas esquece o líder, o ministro de louvor, né? Não quer pagar um curso, não quer ajudar. O irmão percebe que falta um pouco isso, essa dedicação, principalmente nessa área musical do estudo. Então, Zeca, não falta pouco, falta muito. Falta muito. Viramos negligentes, né? Sim. Queremos um bom culto, mas esquecemos de botar um bom som. Queremos um bom louvor, mas esquecemos de preparar os músicos. Talvez o pastor ou o ministro, talvez a maioria das igrejas são só ministros voluntários de louvor para fazer.
Talvez, será que ele tem participado de um congresso de adoração? Será que ele tem buscado? Eu até mesmo estava falando isso em algumas igrejas que eu estava ministrando. É legal a gente levantar isso. Que eu estava perguntando em algumas igrejas que eu estava ministrando, eu falei, os pastores pediram para eu conversar com o Ministério de Louvor, e eu perguntava para eles, eu falei, vem cá, vocês sabem o que é adoração? Vocês sabem que... E ficava muita gente parado. Uhum. E eu falei, gente, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Sim. A gente tem que saber o que a gente está falando, para onde a gente vai encaminhar o povo. Porque tem muitas igrejas, sabe, Zeca, que a gente vai ministrar, que o povo não sabe adorar. Que o povo vai para a igreja para pedir e não sabe entregar. E a gente tem que estar preparado para ensinar o povo, para a gente conduzir o povo, saber qual é o momento da adoração, saber qual é o momento da celebração, saber o momento da gente estar envolvido e todo mundo junto cantar. A gente tem que estar preparando o nosso povo, os nossos futuros líderes, os nossos músicos. A gente tem que estar oferecendo. Talvez as igrejas estão faltando, e muitas igrejas estão faltando nisso, talvez de incentivar a um pequeno músico que está ali a estudar para virar um grande músico, fazer uma faculdade, ser alguém, ser alguém, saber o que está fazendo ali, para a gente poder também entregar para Deus um bom louvor. Porque a palavra de Deus diz em Salmos 22, acho que é o 22 também, verso 22 e 22, que é o próprio Jesus falando, né? O próprio Jesus falando, que ele falou que ele está no meio do louvor, no meio da congregação. E aí? Eu fico às vezes me pegando, sabe, Zeca? Se Deus estivesse me ouvindo cantar, se Deus estivesse me ouvindo tocar. E daí que eu comecei a estudar canto, daí que eu comecei a estudar o instrumento que eu tocava. E eu fui muito assim, né? Coisa de igreja. Tá faltando bateria? Não, vou tocar bateria. Aí eu aprendi um pouquinho de bateria. Tá faltando teclado? Não, vou aprender um pouquinho de teclado. No final, você não sabe de nada. Só sabe um cadinho, né? É o famoso cadinho. Cadinho de um, cadinho de outro. Sim. Mas no final, você não sabe nada. Não, tem que saber o que está fazendo, para quem está fazendo, para fazer com excelência. Porque na frente dele, a gente não ia fazer qualquer coisa. Sem dúvida, né? Dá um outro bate-papo. Só essa questão do preparo também. Quem sabe um dia a gente coloca em pauta aqui no Vejam Só. Nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero deixar com você rapidinho o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. O telefone é da Secretaria-Geral, código 11-3115-0819. Não adianta ligar lá agora porque não tem ninguém. Então anota o número, amanhã em horário comercial você liga e pegue todas as informações. Apesar da secretaria ser aqui em São Paulo, a Grade tem unidades espalhadas por todo o Brasil. Então veja qual é a mais próxima da sua casa, os cursos oferecidos, para você se tornar um próximo aluno da Grade, parceira aqui do Vejam Só durante esses 20 anos de programa, oferecendo para você uma capacitação muito melhor, não só questão teológica, mas até musical também, tá bom? Então confere lá na Grade os cursos oferecidos. O QR Code do nosso canal do YouTube já está aqui, só aproximar o seu celular, você vai direto para o canal oficial da HIT no YouTube, lá você encontra todos os programas da emissora. Vejam Só, Clipe Hit, nosso programa, tá tudo lá à sua disposição, tá bom? Então acesse, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade. As demais redes sociais da HIT estão aqui à sua disposição também, tá bom? O Vejam Só vai para o intervalo. É rápido. Nós vamos, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí no nosso bate-papo. Hoje falando sobre ritmo musical, ou estilo musical, né, professor Jorge? A gente aprendeu aqui, no próximo programa nós vamos colocar o estilo... Isso que dá, né? O cara que não entende de música vai escrever o tema, aí fica assim, o ritmo. E eu posso falar muito bem do cara que escreveu, porque fui eu mesmo que fiz. Eu não entendo nada de música, saiu o ritmo. Mas o professor Joel sabiamente corrigiu aqui sobre o estilo da música. Daqui a pouquinho meus convidados vão fazer as considerações finais, oferecer para você uma aplicação de tudo isso que a gente conversou. Mas antes, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste e participa do Vejam Só, mandando a sua foto ou o seu vídeo. Todo mundo que mandar vai concorrer a um prêmio, a um brinde. A gente sempre tem aqui alguns sorteios no programa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar qual será o brinde da vez, tá bom? Mas agora aparece aí na sua tela o nosso endereço eletrônico, vejamsó@hittv.com.br.
Mande neste e-mail sua foto ou seu vídeo. Não esqueça de, no corpo da mensagem, colocar ali seu nome completo, a cidade, o estado, né, de onde você fala. Se alguém tirou a foto, se alguém aparece com você na foto ou no vídeo, manda o nome também, pra gente dar aquela moral aqui, tudo direitinho, tá bom? Vamos começar hoje lá em Alagoas, na capital Maceió. E já fica aqui todo o meu abraço ao Nordeste do Brasil. Quem aparece aí para você é o Márcio Andrade, acompanhando o Vejam Só. Eu não estou vendo direitinho, mas parece o Pastor Eber ali ao fundo, conduzindo uma das nossas entrevistas especiais aqui também. Márcio, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe sua vida, sua casa também. Forte abraço. Agora a gente vem aqui para São Paulo, capital, né, o bairro do Butantã. Wellington Santos, acompanhando o Vejam Só, aí já com o nosso cenário novo também, olha lá. Wellington, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos encerrar aqui em Itaquaquecetuba, também, né, na Grande São Paulo. A Glória Floriano está ali acompanhando o Vejam Só. Quem tirou a foto foi a filha, a Ana Carolina. Parece que ela está no computador. E aí acompanhando pelo nosso canal no YouTube também. Não estou conseguindo identificar. Mas, Glória, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Forte abraço a você, a sua filha também, a Ana. Obrigado, viu, por ajudar a mamãe a mandar a foto e participar aqui do Vejam Só. Essa turma que mandou e apareceu hoje, quem mandou anteriormente ainda vai mandar até o dia do sorteio, vão concorrer a este brinde que vai aparecer para você. Uma Bíblia de Estudo da Reforma, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, um material de excelência, de fino acabamento, para você que gosta não só da leitura do texto bíblico, mas também de alguns comentários, alguma informação, um estudo mais aprofundado das passagens. Essa Bíblia aí tem que estar na sua escrivania, na sua biblioteca, no seu criado mudo, não sei onde você deixa o material, mas tem que estar lá para você ler e ter acesso. Então, mande a sua foto e você vai concorrer ao prêmio. Vamos aproveitar e fazer esse sorteio por ocasião do aniversário da Reforma Protestante, tá bom? Ou na semana ou na data mais propriamente dita. Então, fica ligadinho que a gente vai apresentar isso para você aqui no Vejam Só, tá bom? Irmãos, infelizmente a gente vai caminhando para o final do nosso bate-papo, mas ainda tem tempo dos irmãos colocarem algumas considerações finais sobre o assunto, mas principalmente oferecer uma aplicação para quem nos assistiu, que a pessoa vai fazer com tanta informação que ela recebeu. Professor Joel, vou começar com o irmão, por favor. Olha, eu acho que o tempo hoje é bem diferente. Como eu disse, eu vivi a transição. Eu peguei um pouco da música mais tradicional aqui no Brasil. Eu estava lembrando de alguns cantores, por exemplo, Jorge Araújo, Eula Paula, que era sua esposa, enfim, hoje a Dani, né, que é a filha, né, mas eu até tinha alguns aqui, olha, Vera Lúcia, eu toquei com o Antônio Bicudo, que era um dos grandes nomes da música gospel, olha, Oséias de Paula, né, Edgar Martins, Feliciano Amaral, toda essa galera eu conheci, né, dentro dos estúdios, já lá atrás, né, alguns já nem são mais vivos, né, mas hoje nós temos uma informação muito grande, a gente tem a internet, né? Então, falando até tecnicamente de buscar informação, de buscar técnica, buscar estudar, hoje eu consigo me aprimorar os meus gostos, conhecer, me informar, né? Então, antes de eu fazer uma crítica de algum ritmo, né, eu consigo hoje trazer e buscar bastante informação na internet, coisa que a gente não tinha antes, né? Então, se beneficie disso, vá buscar informação, existem cursos hoje espalhar. Agora, ainda mais na pandemia, né? Que as escolas tiveram que ir realmente pro online, né? Enfim, aproveita, vai buscar informação e se informe, né? Se alie aquilo que faz bem para você. Se aquele ritmo faz bem para você, eu sou super adepto a buscar e se infiltrar. Se não, faça com cautela, enfim, mas que você use para glorificar ao nome do Senhor. Sem dúvida. Pastor Gabriel, a vez do irmão também, umas considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste, por favor. Então vamos lá. Para você que está participando, para você que aprendeu um pouquinho, saiba que realmente não existe algo que seja proibido, mas tudo temos que usar com sabedoria. A palavra nos ensina assim. E agora busque coisas que são do alto, né? Em Filipenses, no capítulo 4, verso 8 e 9, o apóstolo vai falando sobre isso. Buscar coisas do alto, que nos eleva, que nos faz bem. Tudo que é baseado na palavra vai te fazer bem, vai te conduzir a um caminho de vitória. E hoje você tem acesso a crescer e, como o professor falou, tem a internet aí que vai te ajudar a estudar, vai te ajudar a crescer no conhecimento. Tem o curso da grade que eu sou meio
suspeito de falar, porque eu fiz a teologia avançada, e tem música lá, você pode aprender sobre cantos, sobre instrumentos musicais. Então, acessa, procure. Agora, tenha interesse de crescer e de avançar no conhecimento. Tudo que é do alto vai ser bom, vai te acrescentar, vai te fazer crescer e avançar. Muito obrigado, pastor Gabriel. Quero agradecer demais a presença do irmão. E eu vou pedir para o irmão reforçar o horário do Clipe Hit. Não sei se na apresentação a gente falou, talvez tenha passado desapercebido. Por favor. Claro, então esteja com a gente. Estamos aqui na Hit TV, de segunda a sábado, às 11h15 da manhã. Esteja conosco. É um programa interativo, um programa onde você vai receber reflexão, onde você vai receber oração, vai ouvir muita música boa. Então, esteja com a gente. Clipe Hit, aqui na Hit TV, é simples. É só de segunda a sábado, às 11h15 da manhã. Tanto aqui na Hit, também nas redes sociais. Sim. Você pode participar, você pode seguir a gente também no Instagram. É só botar lá, @ClipeHit, ou me seguir também, @PRGabrielBaker, e você vai estar aproveitando os melhores conteúdos e crescendo também no conhecimento. Com certeza, está feito o convite aí, não perca. Sr. Gabriel, de novo, obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe o irmão, o ministério do irmão, essa missão dada aí que tem sido de muito sucesso. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado por estar participando de algo tão incentivador e tão especial, que tira dúvida e que faz essas pessoas aí crescerem. Muito obrigado, esse é nosso objetivo aqui, que o pessoal corra atrás desse conhecimento. Professor Joel, obrigado também pelo carinho, viu? Atenção em atender o nosso convite. Foi uma alegria receber o amigo aqui. Vai aparecer outras vezes, a gente estava conversando aqui de um tema que o irmão vai aparecer aqui também. É verdade, eu que agradeço o convite. Eu espero que essa reflexão tenha realmente trazido informação para você que gosta de música, enfim, quem não gosta de música, né? Então, eu espero que traga reflexão e que você faça a sua escolha do seu ritmo, enfim, e vá ser feliz, vá dançar, vai colocar em prática essa música, esse ritmo. Sem dúvida nenhuma. Todos os contatos dos nossos convidados apareceram para você durante toda a conversa. Fique à vontade, são os canais oficiais, tá bom? Para você entrar em contato com eles. Antes de encerrar, coloca o resultado aí da nossa enquete e aí vai mostrar que, assim, os tempos mudaram, pero no mucho, não mudou muito. Olha lá, você acredita que existe um ritmo musical que é proibido, né, para o culto ao Senhor? E aí a resposta foi lá, 58% disseram que sim, existe um ritmo que é proibido. Uou. E 42% falando que não é proibido. E aí, mostrando ainda que tem dúvida. Ainda tem muita dúvida ainda. E a gente conseguiu perceber isso nos comentários que nós recebemos também nas redes sociais. Obrigado, viu, pelo carinho, pela participação. Mas mostra que o Vejam Só está antenado, que a gente precisa falar sobre o tema. E espero ter ajudado. Forte abraço a você que nos acompanha. Amanhã tem mais uma edição do programa Vejam Só. Eu estarei te esperando. Até lá!